prefeito aqui em Presidente Venceslau de 2001 a 2004. De 96 a 2000, eu estive vice-prefeito, acompanhando o prefeito Catarino, José Catarino. Depois, já passado, quando eu fui prefeito, no ano de 2012 até 2016, né? 2012, depois de 2016, eu estive acompanhando numa dobrada o Jorge Duran. Então fui vice-prefeito 3 vezes e prefeito apenas uma vez. Nascido aqui na fazenda Clotilde, aqui nas barrancas do Rio Santo Anastácio. Meu pai era agricultor, vivia com aquela dificuldade toda na lavoura e tudo, né? E nós andamos de fazenda em fazenda aí, plantava capim, plantava lavoura e saía. Depois, por questão de estudo, né, meu pai terminou saindo lá do fundo, lá do Marabá Paulista, lá onde é o assentamento Aparecidinha hoje. Ele veio para Marabá Paulista, montou um comércio. Aí também o estudo lá na época estava mais difícil. Aí ele veio para Venceslau, ele montou um comércio e foi tocando a vida aqui. E nós nos criamos por aqui em Venceslau, né? Verdade. A gente é família humilde, moleque de periferia, né? Morei aqui quando nós viemos do Marabá, nós moramos na Anita Garibaldi, depois moramos na Padre Anchieta, 440. Minha primeira escola aqui em Venceslau foi no Cabral. O Cabral, depois fui para o IE. Depois aí, minha família era muito religiosa, minha mãe, e a gente se inclinou. Eu também fui estudar no seminário menor lá em Presidente Prudente, Nossa Senhora Mãe da Igreja. Estudei um tempo lá, depois fui para São Carlos, fiz 2 anos de filosofia, né? Fiz filosofia em São Carlos, depois voltei para cá. Aí comecei minha carreira, fui bancário, trabalhei na Telesp 17 anos, depois montei em comércio, aí fui fazer mais faculdade também, que precisava estudar, né? E terminei fazendo faculdade aqui em Venceslau, depois fui fazer Direito, depois de muito tempo, fui fazer Direito na Toledo, lá em Presidente Prudente. Tenho 3 filhos, sou casado, né? Então sou uma pessoa que conheço muita gente e sou conhecido por muitos aqui em Venceslau também. Eu fiquei um período fora, que eu estudei fora, né? Quando eu voltei para cá, mas a gente percebia a cidade com dificuldades, né? Nossa cidade tem uma certa dificuldade. Naquela época a lavoura era a que empregava muita gente, né? A lavoura, algodão, amendoim, né? Então os caminhões de boia fria ir para as fazendas aí. Eu mesmo fui colher algodão na roça do Raga aqui em Venceslau, quando pequeno também, para ajudar o pai, para ajudar a família, né? Junto com meu pai também. Então a vida era essa, era uma vida rural e tinha uma vida urbana, mas ligada à atividade do campo, porque o campo gerava muita renda naquela época, né? Dava emprego para muita gente. Hoje já mudou tudo porque os maquinários tomaram conta, né? Tanto na lavoura de cana e outras lavouras, muita coisa mecanizada, né? Então, mas a agricultura é que suportava as famílias, principalmente as famílias mais humildes aqui da cidade, né? Eu fui uma pessoa que eu sempre li, gostei de ler, certo? Tanto quando eu estudava fora, eu sempre fui me debruçado em livros, lendo. E a gente sempre teve a vocação para ser um cara humanista, ser uma pessoa humanista, se preocupar com as pessoas, com a vida das pessoas, né? Nunca contente com o sistema que estava aí também, né? Porque a gente pegou a época da ditadura militar também, né? Apesar que aqui no interior não sofremos o impacto forte disso aí, mas teve companheiros, amigos da gente que sofreram muito. Então, eu, pelos estudos, mesmo lá em São Carlos, em Prudente, estudando, a gente se antenava nessas coisas. Mas aqui a minha entrada na vida política foi através do Luiz do Vale. Luiz do Vale é um mecânico funileiro aqui de Venceslau, que ele foi fundador do Partido dos Trabalhadores e me convidou para entrar na política. Eu trabalhava na Telesp. Na época eu trabalhava na Telesp, houve uma resistência no começo da família e tudo. Aí eu terminei de sair candidato para abrir o espaço para a gente poder criar alguma coisa aqui na cidade. Eu, o professor Parra, né? Mas entrei na política através do Luiz do Vale, que me convidou, e eu fui filiado ao partido naquele momento, junto com o professor Parra. Disputamos uma eleição, a gente sabendo que não ia ganhar, mas tinha que cumprir uma missão, e nós cumprimos uma missão. Depois a gente terminou participando de outros pleitos eleitorais com sucesso, uma hora ganhando, outra hora perdendo, mas na democracia sim, né? Nem por causa disso nós arrebentamos nada aqui, nós continuamos normais. Perdemos, vamos para casa, vamos trabalhar, vamos para a lojinha. Ganhou, vai ajudar, vai trabalhar, vai ter ideia, vai fazer contato lá em cima e ajudar a cidade, né? Isso aí foi em 88. Eu e o professor Parra, né? A gente fazia campanha eleitoral em cima da caminhonete C10, que a gente não tinha estrutura, né? E a gente fazia campanha durante o dia, levava aqueles panfletinhos preto e branco nas casas,
À noite a gente ia lá, montava o palanque junto com os companheiros nossos, fazia feijoada para arrecadar dinheiro, para fazer a campanha eleitoral, e a gente montava o palco, a gente discursava no palco e desmontava o palco. Chegava em casa todo mundo cansado, né? As famílias tudo ajudando, mas era uma coisa gostosa, era uma coisa que realmente foi um aprendizado muito grande, de humildade com as pessoas, de solidariedade. Então a gente aprendeu a gostar do povo do Venceslau também, nessa parte aí, né, nessa construção, eu acredito. Eu trabalhava numa empresa que tinha muito contato com o público, né? Naquela época a telefonia fixa tinha um poder muito grande. Ter um telefone era uma coisa que as famílias sonhavam ter, né? Não era fácil. E eu trabalhava nesse setor lá da empresa, na parte comercial da empresa, ali na Bernardino de Campos 80, né? E eu tenho muita saudade, uma grande empresa, uma empresa boa. E eu trabalhei muito tempo, acho que aquele contato com o público ali, depois eu tinha sido bancário também, e bancário é uma pessoa que naquela época mexia com muita gente, hoje mexe com máquinas, né? Hoje as máquinas que dão atendimento, naquela época a gente era bancário. E eu tenho amigos até hoje, que a gente ainda se reúne, conversa, e gente que era daquela época lá, tá? Ocupei uns 3, 4 meses o mandato de prefeito temporariamente, tá? Isso depois veio até impedir que eu pudesse ser reeleito. E aí eu fui candidato uma vez e o tribunal do TSE entendeu que eu tinha sido, naquele período que eu ocupei espaço, contava como mandato, então eu não pude. Tanto é que nesse período eu fui candidato, faltava 13 dias para as eleições sair, que o TSE julgou inegibilidade na candidatura, eu saí, aí nós apoiamos o Ângelo Malacrida, que era o nosso chefe de gabinete, que foi eleito prefeito também. Tá? Isso foi em 2004, né? Foi 2004, acho que é isso aí. Olha, eu entendo que as maiores conquistas não foram obras, tá? Foi a organização da prefeitura. Eu, quando assumi a prefeitura, em 2001, em janeiro de 2001, os servidores tinham 4 folhas de salário atrasado com o 13º. Imagina só, a cidade vivia uma situação caótica. O supermercado, no caso Ramada na época, Cristo Rei, que era um supermercado da época, colocavam caixas lá, as pessoas faziam compras, as famílias faziam compras e colocava lá, depositava um alimento para os funcionários da prefeitura. Tá? Eu não estou fazendo crítica, não, foi uma realidade, foi um fato que aconteceu. E o que aconteceu? Eu cheguei na prefeitura, aquela situação. A questão da previdência da prefeitura estava um caos também. Foi criado, em 92, um fundo municipal de previdência, mas não se depositava nada, descontava do servidor e não se tinha um orçamento próprio, não tinha contabilização própria desse fundo de previdência. Enfim, o Tribunal de Contas começou a apertar a prefeitura, apertar os prefeitos, e chegou um ponto que nós falamos, nós temos que resolver essa questão, nós temos que sentar e resolver. Aí sentei com a Câmara, sentei com os funcionários, com o sindicato, resolvemos a questão salarial, tivemos que fazer um empréstimo vultuoso na época, 2.700.000 no Banespa, que era hoje é o Santander, financiamos aquilo lá, os servidores emprestaram o nome para a gente fazer uma operação onde eles entravam com o nome lá e debitava todo mês, mas a prefeitura pagou toda, uma vez só, pagou todos os salários atrasados. Tá? E os funcionários tinham conta de água atrasada, tinham conta de luz atrasada, né? De água e IPTU atrasado. Aí nós fizemos uma negociação e resolvemos essa questão. Eu fiquei 2 anos ciscando para resolver essa situação. 2 anos de mandato foi perdido, pagando dívida e organizando. Então, e a questão previdenciária também. Nós criamos o IPREVEM, extinguimos o Instituto de Previdência Municipal, lá o Fundo de Previdência, e nós criamos o IPREVEM, que não é aquilo que a gente quer, mas legalmente é o instituto certo para resolver a questão previdenciária. Precisa muita ação dos próximos e dos futuros prefeitos aí para equilibrar a situação do IPREVEM, né? Infelizmente, como ele ficou muito tempo inativo, o passivo dele ficou muito grande. Então, você faz um cálculo atuarial hoje, o IPREVEM deve mais de 200, deve não, ele tem um passivo de mais de 250 ou 280 milhões de reais. Então, nós temos que resolver essa questão. Aos poucos está se resolvendo, vai mudando a legislação e a coisa vai se acertando aí no decorrer do tempo. Então, acho que a minha passagem para a prefeitura foi mais organizacional. Outra coisa importante que nós mexemos na nossa administração, nós fizemos aqui o primeiro seminário municipal do lixo. O lixo em Venceslau era jogado lá na Lagoa Seca, no bairro da Lagoa Seca. No passado foi jogado no Darai ali, aquela baixada do Darai ali, perto onde o Céu das Artes hoje ali,
o lixo da cidade era jogado ali. Outra época foi depositada no aeroporto, lá atrás da FAV. Aí nós pegamos essa questão, vamos resolver, compramos uma área ali, tá? Eu comprei a área e a prefeitura comprou a área, evidente, e passamos a escritura certinho. E eu lembro até hoje que nós fomos a São Paulo, na Secretaria do Meio Ambiente, e tinha um caminhão para compactador de lixo, e nós, para os municípios que tivessem aterro sanitário ou tivessem licenciado. E nós não tínhamos licenciado, mas só com a escritura já deu para a gente logo de cara pegar um caminhão, que era um problema crônico aqui. Então essa questão do lixo foi muito, nós atacamos de frente. Depois o Malacrida chegou, continuou e a coisa foi caminhando, né? Hoje nós temos problemas gravíssimos na questão do lixo, mas o aterro está lá. A questão é gerenciar o aterro sanitário, né? Mas foi uma coisa importantíssima mexer a questão. Outra questão importante que nós mexemos, demos o pontapé inicial, só foi resolvido lá na frente, mas não iniciamos, foi a questão do tratamento de esgoto. Venceslau não tinha 1 metro cúbico de esgoto tratado. E nós fizemos essa questão, conversei muito com o Nelson Bugalho, com os promotores de meio ambiente da região. O professor Nelson Bugalho foi promotor aqui, foi meu professor de Direito Penal na Toledo. A gente sempre conversava e lutava, e nós também atacamos essa questão, né? Evidentemente que eu não consegui resolver na minha época, porque a Agência Nacional de Águas, a ANA, só financiava os municípios acima de 50 mil habitantes. Tinha um financiamento. Eu fui no Ministério do Planejamento, estive mexendo em Brasília várias vezes, várias pessoas contribuíram para a gente tentar resolver essa questão, mas só aí na administração do Hernani, parece-me que avançou a questão do tratamento de esgoto, né? Mas foi uma luta que nós passamos lei na Câmara e tudo, para tentar resolver essa questão que a gente reputava de extrema importância. Uma cidade limpa, igual Venceslau, uma cidade bonita, não podia conviver com a situação daquela sem tratamento de esgoto, né? Então acho que foi um grande alcance a questão do tratamento, que não se deu no nosso governo, mas a luta começou lá, assim como a questão do lixo também. A questão de cemitério é outro problema sério. Cemitério, ninguém gosta de falar de cemitério, mas um dia o caminho é esse, né? Não tem como. Eu quantas vezes estava no ginásio de esporte assistindo um jogo de futebol, morria alguém conhecido, uma família, a pessoa me procurava lá no ginásio de esporte, assistindo um jogo de basquete, né? O esporte estava muita força naquela época, o pessoal queria enterrar um parente e não tinha local, e procurava um prefeito, sabe? Aí nós compramos aquela área lá no fundo, desapropriamos, negociação amigável, compramos aquela área onde hoje já está praticamente cheia, já, né? E parece que eles estão procurando outra solução, precisa ter solução, porque espaço tem que ter para poder fazer a coisa mais certa da vida, que é a morte. Tem que ter as pessoas têm que ter dignidade nessa hora, né? Não pode ficar enterrando no meio das ruas, como tem várias covas que estão no meio da rua, das ruas, né? Então o espaço foi ficando limitado, tá? Então essas coisas foram importantes. Então, a questão da ampliação do programa de saúde da família também, a escola no assentamento Primavera, lá tem a baia de cavalo de raça, hoje tem salas de aula para as crianças do assentamento Primavera, Tupã, importante o CAPS também, que foi uma conquista importantíssima para Venceslau, o Centro de Atenção Psicossocial, que cuida das pessoas que têm algum distúrbio mental, né? Que hoje está instalado lá no Futigami, que é um local até que eu não aconselharia colocar, porque a maior parte da demanda de tratamento está para essa região da cidade, então eu sei que as pessoas conversam comigo e falam que fica muito ruim, fica longe tudo, né? Uma hora tem condição, outra hora está com problema, outra hora está quebrado, uma hora melhora, outra hora piora, mas a gente precisa pensar nisso aí, né? Mas foi uma luta nossa também de criar o CAPS em Venceslau, porque o governo federal, na época, quando instalou o CAPS aqui em 2002, a política de manicômio estava mudando. Antigamente se pegava a pessoa, internava lá, compulsoriamente internava a pessoa. Hoje não, hoje dá o tratamento, a pessoa vai para casa, vai conciliando e tal. Eu tenho alguns exemplos de pessoas de Venceslau que eu conheço, não vou dizer aqui, questão ética e tudo, que receberam tratamento lá e viviam na rua desarvoradas com problemas sérios, de paranoia e tudo. As pessoas simplesmente melhoraram de vida. Eu conheço um amigo de escola que estudou comigo, que teve um problema sério, e está em São Paulo hoje muito bem, foi tratado pelo CAPS. Foi tratar, a irmã esteve aqui visitando aqui e falou, olha, ele está bem, só medicado, certinho, começou o tratamento no CAPS. Então é importantíssimo essas políticas públicas, né? E outras coisas também que é difícil a gente elencar, né? Mas escolas, ampliação de escola, informatização das escolas, começou nessa época. O site da prefeitura foi criado nessa época. Na época não tinha site, não tinha nada, era tudo ferramentas precárias. Nós montamos um site da prefeitura, que hoje está bem desenvolvido, com novas tecnologias, na internet melhor e tudo, né?
É muita coisa que foi feita. Asfalto nos bairros populares, casa popular, que eu acho importantíssimo, acho que nós não comentamos aqui, mas assinamos um convênio lá de 243 casas lá no E1, no Watanabe E1, E2. Evidente que eu assinei o convênio, e a administração pública sempre disse, é uma corrida de revezamento. Você começa e você não acaba, né? Então, eu assinei o convênio, aí o Malaquida tocou, o Hernani tocou, acho que o Duran acho que terminou entregando umas partes das casas lá, porque houve um problema no meio do caminho, com o Ministério Público, com a CDHU, né? Mas a gente fez bastante coisa aí nessa questão da habitação popular. Eu acho que é importantíssimo, porque tem famílias indo embora da cidade por causa do emprego e termina se ajeitando fora, aí não tem casa aqui, termina ficando fora. Outro exemplo que eu queria falar aqui para você, Venceslau, para você ver como a cidade se desenvolveu, né, nesse aspecto de habitação, mas para os setores da classe um pouco melhor. Nós temos 5 condomínios fechados na cidade, só que de lá para cá não saiu um conjunto habitacional para família de baixa renda. Nós temos que pensar nisso também. Essas pessoas fazem número na cidade, trabalham na cidade, terminam acumulando dados para o FPM, porque o cálculo do FPM, que é a maior fonte de arrecadação, de 65% a 70% da arrecadação do nosso município, vem do FPM, que é o Fundo de Participação do Município. Ali conta a população da cidade, a área da cidade, né? E todas essas questões aí. Então, é importantíssimo que a gente também tenha a população aqui, né? E nós baixamos dos censos passados aí de 39 para 35 mil habitantes. Não é culpa de A, de B, de C. É uma questão econômica. Várias cidades passaram por esse problema também, né? Mas isso aí também impede que a gente receba um pouquinho mais, apesar que o governo federal andou complementando. Foi feita uma lei lá e complementou, onde, por falta de habitantes, a cidade ia receber menos, o governo federal está complementando isso aí também. Então, são as coisas, são muitos dados, talvez não está anotado, mas a gente conhece muita coisa nessa área aí, tentou ajudar muito. Não fizemos tudo também, evidente, mas fizemos o que era possível fazer num quadro de dificuldade financeira enormes que nós tínhamos naquela época. Né? Olha, é difícil encontrar um prefeito, alguém que foi prefeito, para dizer que ele se frustrou com algumas coisas. Né? Por exemplo, a questão do tratamento de esgoto era uma meta que eu tinha, é uma coisa que eu discuti o tempo todo. Nós fazíamos o orçamento participativo, né? Dividia a cidade em 4 setores, e a gente reunia, em reunião com 200 pessoas, o orçamento participativo. Lá na escola Arturzina, lá, né, de Incal hoje, no Salão do Corinthians, na quadra do Dagão, em vários pontos da cidade, a gente reunia a população, no Álvaro Coelho, reunia a população do bairro e pegava as prioridades, o que a gente pode fazer. Muita coisa a gente conseguiu, mas muita coisa não conseguiu, por falta de recurso. Né? Naquele momento eu atravessava uma situação assim no município, como ele estava endividado demais, tinha vários convênios que não prestou contas. E sabe que o município, quem está na administração pública, seja no passado, seja agora, sabe que se o município não prestar conta, ele fica impedido de receber novos convênios. E eu tive essa situação, vários convênios atrasados que eu tive que negociar, ir na Procuradoria do Estado de São Paulo, lá negociar, resolver as coisas para poder começar a receber alguma coisa. Então foi realmente 4 anos de lutas muito grandes na questão do saneamento das finanças das contas. Você vê que de lá para cá, Venceslau não tem notícia de que tem atrasado o salário dos servidores. De lá para cá, todo ano, a inflação dada, inflação recebida, certo? A gente corrigia pela inflação, pelo IPC, pelo IPCA da época, corrigia pela inflação o salário dos servidores. Então, greve de servidor não houve de lá para cá também. Tinha havido uma greve de 63 dias ou 53 dias. Né? Então, são coisas que a gente conseguiu debelar essa situação de caos que estava caminhando a prefeitura de Presidente Venceslau. Né? Então, acho que é bom. Depois os outros mantiveram também. Eu fui o primeiro prefeito que teve a questão da lei de responsabilidade fiscal. Você pode gastar no limite pessoal 50%, 54% máximo por cento. Foi o primeiro prefeito que pegou essa questão da lei fiscal. Importantíssimo mecanismo para poder organizar as finanças, para colocar responsabilidade nos gestores. Né? Então, nós fizemos toda essa parte também de acompanhamento fiscal do município. Né? Então, coisas que você falou para mim, essa questão do tratamento de esgoto, algumas erosões que nós tapamos, canalizamos alguns furos de vara aí. Eu gostaria, essa erosão aqui do Ninho das Cobras, eu gostaria imensamente de fazer uma obra aqui e resolver essa questão, porque a cidade está seccionada aqui. A cidade tem esse trecho aqui da cidade, Jardim Europa, descendo aqui Joaquim Nabuco, até na rodovia Raposo Tavares, lá embaixo,
a cidade está separada, tem uma erosão aí, tem lugar que tem 15, 20 metros de profundidade. Né? E a gente tinha ideia de arranjar recursos que no município sozinho não teria condições de fazer, recursos federais para poder resolver essa questão desse fundo de vale aqui e ajeitar essa situação. Nosso solo é um solo arenoso, é um solo fácil de ser erodido, né? Por exemplo, está aqui. Né? Então a gente tem que ter muito cuidado em construções, asfaltamento, em calçamento, sempre cuidar para drenar as águas certinho, para não causar isso que nós causamos. Na Vila Luísa está o exemplo lá, morreu uma pessoa, a casa afundou, o piso da casa afundou, porque passava uma erosão ali perto, foi erodindo, solapando o solo, o piso desceu, simplesmente uma senhora faleceu. E o senhor também que é falecido, ele se salvou porque ele se agarrou na janela. Todo mundo, foi um caso que teve repercussão nacional até, né? Então nós temos muito cuidado para mexer no solo de Venceslau, que é um solo arenoso, fácil de erodir. Então esse sonho também de fazer galeria, resolver essas questões de fundo de vale, era um sonho muito grande. Agora eu fiz algumas coisas na área de esporte, Venceslau foi muito bem na parte esportiva. Eu tinha o nosso vice-prefeito Gonini, que era nosso diretor de esporte, e o Pedro Amauri era seu braço direito. Foi a época que nós conseguimos os maiores títulos no futebol, campeão regional aqui, dos jogos regionais, no basquete também, sempre com delegações grandes, frequentando os jogos regionais em Marília, em Ourinhos, em Tupã, em Garça é outra região, em Presidente Prudente. Então o esporte foi muito apoiado aí, né? Os Jogos Varzianos tinha 30 equipes, 15 na primeira divisão, subia e o outro subia, sabe? Igual tem acesso e descenso. Então a gente investiu muito no esporte, isso aí era uma coisa importante para a cidade. Campo de futebol nós construímos, recuperamos outros campos, né? Eu acho que era muito bom essa parte esportiva da cidade. Tá? Olha, o maior desafio no início do mandato da gente foi ter a confiança dos servidores. Porque como é que você entra numa empresa que deve, há 5 anos, ou 5 anos, 4 folhas de salário atrasado? Que motivação que você pode dar para o seu funcionário, para o seu servidor público, que está lá, faltando as coisas em casa e tudo? Para a gente ganhar essa confiança, foi um desafio enorme. Mas depois eu vi que valeu a pena isso aí, sabe? Nós pagamos juros, nós ficamos ciscando, como eu disse, 2 anos para pagar esse empréstimo lá no Santander. Até no último dia a última parcela, o cheque parece que era 100 e poucos mil por mês, hoje há 20 anos atrás, nós fomos lá, uma caravana de funcionários, levar o cheque lá para o gerente, que é a última parcela do financiamento de 24 meses que nós fizemos no banco. Então, esse desafio foi enorme, para a gente resolver essa questão e abafando outros incêndios que tem na administração. Né? Aí os funcionários começaram a acreditar na gente, acreditaram bastante e a gente foi trabalhando. Eu tinha o hábito de acompanhar as obras, tinha obra aqui, eu ia lá na garagem, conversava, passava pelos setores, nos PSFs, conversava com os funcionários, né? E a gente conseguiu ter estima dos funcionários, respeitando todo mundo, exigindo trabalho, mas respeitando todo mundo, né? Eu acho que isso foi um fator muito importante para ter um mandato exitoso. Tanto é que, após eu sair, eu não pude concorrer, colocamos o nosso chefe de gabinete lá, ele foi eleito. Né? Eu mesmo não disputando a eleição, o chefe de gabinete foi eleito. Então, acho que esse desafio de retomar, ter confiança dos servidores, acho que foi a coisa mais importante que eu tive na administração. Né? Em obras, numa cidade igual a Venceslau, não dá para você falar em grandes obras. Né? Ninguém fez viaduto, ninguém construiu metrô, ninguém fez nada extraordinário. Mas fizemos aquilo que era o básico dentro das possibilidades financeiras do município, para não impactar as finanças, né? A capacidade de endividamento nossa sempre foi dentro do limite. Então, fizemos obras de asfalto, algumas coisas pequenas, mas tinha uma obra que, olha, que eu não fiz, eu fiz uma parte dela, mas foi importante, foi fazer essa passagem da PAI, essa passagem de nível, essa passagem de linha aqui, indo para Dom Pedro II e lá na frente, perto do batalhão, quebrando a esquerda. Aquele lá deu um impacto tão bom. Era na terra batida, mas nós conseguimos liberação na ALL, que era sucessora da Rede Ferroviária Federal. Nós conseguimos aquilo lá e fizemos aquele estradão de terra lá. Depois, na sessão seguinte, o governo até do Duran, né, conseguiu seu recurso e asfaltou. Ficou uma obra importantíssima, ligou uma região que a gente precisava dar uma volta enorme. Né? Então, essa obra é pequena, simples e tudo. Só o fato de a gente fazer tudo legalizado, não fizemos assim, tudo
chamamos a rede, conversamos com o pessoal, a ALL, e fizemos uma coisa dentro da lei, para não ter problema e impedimento depois. Depois veio o asfaltamento e melhorou. Então, é aquilo, corrida de revezamento. Um faz uma parte e o outro faz a parte seguinte. Todo ser humano vai passar por isso, né? Eu esqueci de falar uma coisa importantíssima também, que não fui eu, porque quem abre empresa é empresário, não é prefeito. O prefeito pode ajudar. Eu só, voltando um pouquinho, fazendo regressão aqui, né, esqueci de mencionar esse fato, eu, na época que o frigorífico estava fechado, quando fui prefeito. O frigorífico estava fechado e a Decasa estava fechada também. Tá? E eu recebi o seu Antônio Russo, né, que era o proprietário, era o dono dos frigoríficos, a rede frigorífica no Mato Grosso aí, e nós fizemos todo um trabalho de convencimento para poder reabrir o frigorífico aqui em Presidente Venceslau. Isso para mim foi importante. Eu vi, no dia que abriu ali, tinha 1.100, 1.200 funcionários trabalhando. Depois, desde 94, 95, quando o Caioba estava fechado, somente em 2001 que voltou a funcionar. E eu tive na fazenda dele, no Mato Grosso, conversando com ele. Tive em Cajamar, onde ele tem um escritório grande, tem um frigorífico lá em Cajamar, e conversamos e convencemos. Ele pediu algumas ações. A prefeitura pode fazer pouca coisa. O pessoal pensa, o prefeito vai dar isenção. Isenção do quê? IPTU é pouca coisa para trazer uma empresa para a cidade, né? Os tributos, os grandes tributos, o imposto de renda, IPI, essas coisas, são, ICMS, são tributos estaduais ou federais, não é competência do prefeito. Às vezes a pessoa não entende isso, né? Mas o fato de ter participado daquela negociação, de fato de ter entrado pela primeira vez no Palácio do Planalto, junto com o senador Aloysio Mercadante, que hoje é presidente do BNDES, para poder tentar resolver uma questão do nosso frigorífico, da nossa cidade pequena aqui, para mim foi muito importante. Depois eu participar de todo o processo e quando abriu, teve uma missa lá, teve todo o movimento, eu sempre visitava lá a empresa, né? Mérito dos empresários, mas a prefeitura desatou alguns nós. A questão tributária, eu falei com o governador Geraldo Alckmin, que hoje é nosso vice-presidente da República, conversei com ele sobre a questão tributária também, né? Nos limites também, o Estado também tem os limites, né? A questão do aeroporto. O empresário tinha um aeroporto, tinha um avião, não podia descer no aeroporto, estava interditado. Tinha linha de telefone que passava em cima da pista do aeroporto. Tinha gado que entrava na pista do aeroporto. Como é que um avião vai descer? O cara queria vir de Campo Grande, de São Paulo, de Nova Andradina para Venceslau, ele tinha que parar em Prudente e alguém buscá-lo lá para trazer aqui. Nós resolvemos questões pequenas. Fui lá no Comando Aéreo Regional, lá em São Paulo, resolvemos uma questão. São coisas pequenas, mas importantes que terminaram fixando. Infelizmente, o frigorífico, na época, não ficou muito tempo aí, porque era um arrendamento da massa falida, mas não foi culpa do prefeito também, que estava no final, né? Não foi culpa dele, tem que entender bem isso aí, que não foi culpa do prefeito. É economia de mercado. Hoje, por exemplo, a gente sabe que esse frigorífico vai abrir, até porque economia. O presidente da República esse dia esteve no Egito negociando exportação de carne para aquela região do mundo. Isso vai fazer contrato com os grandes que vão pegar os menores para poder fazer exportação de carne. E assim foi na época aí. O Antônio Russo, que era dono da Independência, viajava para a Rússia no avião presidencial junto com uma comitiva de empresários para negociar contratos lá no exterior. Isso é importantíssimo. A economia é uma correia de transmissão. Uma coisa puxa a outra, né? Uma coisa vai puxando a outra. E eu vejo com boas expectativas até também essa questão do que o frigorífico vai voltar a funcionar como funcionou no passado também. Eu gostaria de fazer algumas coisas, ter me empenhado mais, visitado mais. Eu, às vezes eu queria economizar, não ia em Brasília, certo? Você queria economizar porque o pessoal fica falando. E eu, quando ia para Brasília, o pessoal me visitava, ficava nos hotéis mais simples. Então, porque a gente tinha até medo. Eu, quando peguei o mandato de prefeito, nos primeiros dias, eu fui para São Paulo, fiquei na casa de parentes. Fiquei na casa do meu parente, até que faleceu, há menos de um ano faleceu. Fiquei na casa dele, eu, meu secretário de Educação, o Tião Herculiano, ficamos na casa de um parente para não gastar hotel, porque a prefeitura não tinha nem carro. A gente ia de ônibus, ou então emprestava um carro da garagem, alguém levava a gente, porque ele não tinha carro. A prefeitura tinha um Opala, que foi adquirido na época do prefeito Fino Nicolau, um Opala preto famoso aí na cidade, aquele Opala. Eu usei aquele, os outros prefeitos usaram, nada, não demérito, tá? Mas nós não tínhamos carro, né? Nós tínhamos que fazer esse tipo de coisa, ir de ônibus ou ir um carro emprestado de uma garagem de um amigo aí, e de um secretário com um carrinho melhor que o da gente. E a gente ia para São Paulo fazer as coisas, resolver as coisas, ia para Brasília, desse jeito.
Depois a gente foi... Então eu me arrependo, às vezes, de não ter feito mais articulações aí, viajado mais, lógico, buscando coisa para o município, né? Então, eu acho que nessa parte, talvez, se eu tivesse me desembaraçado mais dos problemas aqui e visitado mais, eu talvez conseguisse mais alguma coisa para o nosso município. Eu tive em Brasília com o presidente da República, com você, com o presidente da República, né? Palácio Planalto, tudo. Mas um fato curioso que aconteceu aqui em Venceslau, nós tínhamos ganho a eleição e o que acontece? Foi inaugurar, o governador Mário Covas, que era o governador da época, né? O governador Mário Covas veio sortear as casas do conjunto Futigambi. Futigambi, tem dois conjuntos Futigambi, a primeira fase e a segunda fase. O governador veio sortear, o ginásio de esporte lotado, cheio de gente, mas lotado, um calor de dezembro. Tá? O que acontece? O governador, prefeito da época, falou certinho, tal, o pessoal tudo ia sortear, toda aquela emoção de receber uma casa. Quem tem casa, não é nada isso aí, mas para quem não tem, é uma coisa, né? Ele vai pagar um pouquinho, mas vai ser dele, né? O que acontece? O governador Mário Covas começou a discursar, aquela voz bem grave que ele tinha, falando e tal. Daqui a pouco, apagou a luz do ginásio de esporte. Apagou a luz, o povo ficou aquela vaia característica, não em cima do governador, mas do fato de apagou tudo, cortou o som, cortou tudo, bati no microfone do governador e tal. Aí fomos ver, a companhia Kaiowá, que era concessionária de energia, tinha cortado a luz da prefeitura naquele dia. Nós ficamos ali com a cara, todo mundo mal, o prefeito da época mal, quem nós que íamos assumir, ficamos também tudo ali chateado e tudo. O governador ficou bravo, falta de respeito. O governador da cidade desligou a energia, igual você fazer um aniversário na sua casa e na hora que você está cantando parabéns para seu filho, a companhia energética vem de energia, corta a tua energia. Isso aconteceu, muita gente assistiu e é fato comum, conhecido na cidade. Né? Então foi um fato curioso, assim, um lado cômico, mas ao mesmo tempo, mas depois eu tive, aí negociei com a companhia Kaiowá, quando nós chegamos, depois de algum tempo cheguei lá, depois no meu mandato como prefeito, fomos lá, negociamos, pagamos as dívidas da Kaiowá, as dívidas de face, né, aquelas dívidas atrasadas. Tinha uma que estava ajuizada que a Kaiowá não tirou, que acho que hoje está até um precatório ainda até hoje para se pagar. Mas nós pagamos todas aquelas faturas atrasadas, sem juros, sem nada, eu negociei e pagamos. Era uma coisa em torno de 4 milhões e 700 mil reais de energia atrasada durante mais de 10 anos, né? Essa é a verdade. Né? Aí nós pagamos de lá para cá, não houve corte de energia, nunca mais vi falar em corte de energia, e o relacionamento sempre foi bom com as concessionárias de energia. Mas foi cômico, mas aconteceu. Na verdade, a gente é uma pessoa aqui de Venceslau, sou um pequeno comerciante há muitos anos, né? Estive prefeito, mas nunca mudou minha personalidade, isso aí. Continuo a mesma pessoa, recebo as pessoas no meu comércio, converso com todo mundo. Nunca fiz inimizades na política por causa de maldades nenhuma. Evidentemente, nós vivemos num momento aí de muita... O pessoal ficou muito crispado nessa situação política aí, que eu acho uma grande falta de bom senso, né? Porque a gente vive numa cidade pequena, um depende do outro, um depende do outro, é uma amiga, um parente, é um profissional, então a gente tem que ter o maior respeito pelas pessoas. Eu sempre tive, nunca desacatei alguém, eu tratei mal alguém por causa da questão política. Tem minhas convicções políticas, normal na democracia é desse jeito aí. Eu vivo desse jeito e sempre vivi nesses 30 e tantos anos de militância política aí, sempre tratei bem as pessoas, conheci 3 presidentes da República, conversei com 3 presidentes da República, com senadores, deputados, ministros de Estado, sempre respeitando, sempre respeitado. Tive com adversários aqui no Venceslau, o governador Geraldo Alckmin era adversário nosso, eu recebi ele várias vezes na cidade. O governador Mário Covas também era nosso adversário, recebendo maior educação. O Maluf esteve aqui em Venceslau, foi no meu gabinete, conversou comigo, não era governador, mas era ex-governador. Sempre tratamos muito bem as pessoas. Eu acho que o que diferencia a política é isso aí, tratar bem as pessoas, com respeito, com educação, com urbanidade. Isso que nós precisamos, tá? Esse momento que se vive aí, isso é uma coisa surreal que não deve existir, né? Infelizmente, não é só no Brasil, é no mundo todo, a gente percebe isso aí. E eu só posso dizer que colaborei com a minha cidade, vindo de família humilde, família simples, né? Fui um cara que estudei bastante, né? Talvez não tenha aproveitado tanto, porque eu me dividi em tanta atividade que você não deu para focar muito numa coisa, né? Mas o tempo que eu passei na prefeitura foi
Acho que foi um período de aprendizado enorme, muito grande. Até hoje encontro pessoas. É difícil um dia que não encontro pessoas que a gente atendeu, que conversou e que conversa. Tem coisa que não deu para resolver também. A gente é honesto, fala, tem coisa que não dá para resolver. Mas eu acho que a gente fez algumas coisas exitosas na cidade, principalmente nessa área de organização, de melhoria, né? Serviço público, de acolher melhor o servidor, tratar melhor o servidor, exigindo serviço também, porque as pessoas pagam para o prefeito trabalhar e os funcionários também dar conta do seu serviço, com as condições necessárias. Me relacionei bem com o sindicato dos servidores municipais, grandes eventos ali, grandes festas no Sindserv, né? Porque a gente tinha uma harmonia muito grande com o pessoal, né? Então é isso, posso dizer que eu sou grato a Deus por filho de gente humilde, ter estudado, lutado, militado politicamente, ter sido prefeito da minha cidade, né? E hoje sou um cidadão comum que senta em qualquer lugar, conversa com todo mundo, anda no futebol, toma cerveja, bate papo com todo mundo, não ignora ninguém. É isso aí.